Amada, eu sou, eu te amo e te adoro. Espero que vocês estejam bem, estejam ótimos. Vamos lá para uma leitura. Vou fazer uma leitura de cura da criança interior, ou para a cura da criança interior. Então vamos lá. Primeira opção é Lótus. Segunda opção, Ametista. Terceira opção, Maçã vermelha. Quarta opção, Corujinha. Primeira opção, Flor de Lótus. Segunda opção, Ametista. Terceira opção, Maçã vermelha. Quarta opção, Corujinha. Amado, eu sou, eu te amo, eu te adoro. Todas as opções podem ter mensagem para você, mas é bem legal escolher suas opções primeiro, para realmente buscar a conexão. E aí, se quiser assistir todas, sempre é útil. As leituras sempre vão trazer algum espaço de direcionamento. Aqui existe muito movimento para cura, para superação de obstáculos, tá? Que eventualmente o adulto esteja suportando. Aqui existe um movimento da própria criança para um espaço de liberdade, de criação, tá? De reconexão. Existem alguns conflitos internos, até todo esse centro de atenção à sua criança, ou todo o centro de vibração que a criança te puxa para algum espaço. Aqui pede muito alinhamento, tá? Muita consciência. Em que centro que a sua criança interior está vibrando, o que ela quer, o que é razoável. Mas existe todo um desabrochar para uma nova alegria de viver, de existir, tá? Para superar o espaço de amor mesmo, conexão afetiva, ou uma conexão que seja desenvolvida a partir desse centro de amor, tá? Estabelecida. Aqui é como se você encontrasse o tesouro interior em alguns níveis e isso te permitisse desabrochar. Talvez um espaço de domínio do próprio plano mental aqui, muito essa questão. Aqui fala muito de respostas sobre o que não está funcionando, sabe? E de repente você conseguisse implementar mudanças, a palavra é essa, todo o centro de transformação, mudanças. Como se fizesse o inventário da própria vida, daquilo que não está funcionando, eu conseguisse aprender algumas lições, finalmente, que te colocassem numa outra perspectiva, tá? Com outros resultados. Existe todo um espaço aqui de um despertar maior para cura e para o equilíbrio da criança interior, para a sintonia com a criança interior, tá? Ou para vencer um determinado conflito interno relacionado a em que espaço que eventualmente essa criança esteja sendo negligenciada e que vem a partir do seu centro de educação, onde que em algum espaço você foi negligenciado. Isso aqui fala muito da superação disso. Desse poder criativo, desse centro de estabelecimento da atenção correta para a sua criança, do cuidado correto com a sua criança, de uma ressignificação aqui da sua relação com a sua criança interna, da sua relação com você mesmo, e isso vai reverberar na relação com o outro. Um espaço de conexão maior com o centro de cura, com os mestres, com o centro de satisfação emocional. Aqui vem muita questão de desabrochar de situações que te mostrem como o amor pode atuar na tua vida, ou como vibrar nesse centro de amor incondicional e que vai reverberar nas suas criações, tá? Até mesmo no espaço de prosperidade e abundância, de estrutura, tá? Tem muita ajuda do feminino divino, muita cura relacionada ao feminino divino, tá? É como se ouvisse uma nova canção, uma nova sinfonia. Tem muitas questões aqui do próprio eu superior trazendo, ou da espiritualidade de alguém que te ama muito, tá? Para alguns você está relacionado ao masculino divino, tá? Aqui é um centro de trabalhar mais com a sua ancestralidade cósmica, com seres de luz, e ter mais atenção e o cuidado que a sua criança precisa. Invocar bastante a sua família cósmica para te auxiliar nesse centro de estabelecimento, a vencer os próprios medos, estabelecimento de equilíbrio, de relações equilibradas, ou para a criação mesmo, você criar aqui em parceria com a estrutura cósmica, tá? Com o Cristo cósmico, com seres de luz. Aqui é como se você em alguns níveis ainda escolhesse caminhar sozinho, ou não usasse o seu intelecto superior nesse espaço de criação, tá?
de manifestação, é o poder da manifestação, ou caminhos abertos para manifestação, mas que precisa estar alinhado mais com a sua estrutura cósmica, com o espaço crístico, com o bem-amado Cristo Miguel. Então tem potenciais aqui de realização, de abertura, caminhos abertos em alguns aspectos, mas existem algumas mentiras que você ainda se conta, de algum espaço que você pode transcender, alguns medos a serem enfrentados, algum centro de sombra aqui, ou de medos ocultos, ou de limitações promovidas pelos medos da criança interna, do condicionamento da criança. E aqui fala de um certo aprisionamento da criança mágica. Um centro ainda de autocontrole mental, de desenvolvimento do autocontrole mental. Aqui para sair de um espaço de apatia em alguns níveis ainda, ou de não se permitir experienciar uma nova realidade, uma nova estrutura. Aqui descobrir a mágica dos sonhos, tá? Que aqui fala muito da necessidade de trabalhar a proteção espiritual, trabalhar a limpeza de situações de vidas passadas, ou mesmo dessa infância onde faltou proteção espiritual em alguma situação, seja ataques espirituais, seja na quarta dimensão, ou seja mesmo nessa dimensão, tá? Aqui alguma violação do dever de cuidado e vigilância dos pais, ou mesmo de proteção, tá? Todo esse espaço de proteção, que é o Cristo Miguel que te ajuda a superar. Então aqui tem um centro de um despertar, de um sono profundo, um centro de consciência mesmo, algum centro de engano ainda, tá? Algum bloqueio para viver essa experiência com uma outra atitude, a palavra é essa. Tem muita reprogramação de crenças, de medos que vêm a partir da linguagem da luz ou de solfejos. Aqui é a partir do centro da música mesmo, tá? Para alguns é essa questão mesmo do sofrimento, da dor, né? Da Cinderela que espera pelo seu príncipe. E todo o centro daquilo que o sofrimento traz, mas ele traz de crescimento mesmo. Porque a Cinderela, ela fortaleceu muito o caráter pela experiência que ela viveu, de dificuldade. E aquilo que você necessita será suprido, seja pela espiritualidade, seja pelos seres de luz. Entendendo que sozinho você pode não conseguir, mas a espiritualidade, ela te coloca naquele lugar. Tá? Os seus sonhos podem ser realizados mesmo que as condições assim não pareçam, tá? Que além das limitações das condições, existe um espaço onde todo sonho pode ser realizado, principalmente trabalho conjunto com o feminino divino, com o feminino sagrado, com os mestres, com os seres de luz, com Cristo. Todo espaço aqui no sofrimento que tem a ver com o seu propósito, um contexto de limitações vivenciado pela escolha evolutiva, o seu próprio plano encarnatório, mas que o feminino divino está à disposição de te ajudar a cruzar a montanha, a subir a montanha, a resolver questões e parar de trabalhar sozinho em algum nível ainda, porque você pode trabalhar com as consciências crísticas, com seres de luz para poder manifestar tudo aquilo que você deseja. Tem um novo caminho aqui, justamente para sair de algum espaço de escassez em algum nível, e mesmo que seja no centro de crenças limitantes, tudo relacionado a abandono e escassez. Um centro de transformação, superação de medos, de ansiedade, tá? De situações kármicas ou situações limitantes. Mas aqui tá pedindo para você usar o intelecto superior para criar essa realidade, ou estar em sintonia com essa realidade. E ter atenção por todo o centro de insatisfação emocional que ainda existe, ou de insuficiência, culpa, autossabotagem, tá? Tá, e aquilo que ainda não está permitindo que você crie a estrutura que você deseja, tá? Que você construa a sua casa, que seja com bases, né, mais estáveis, tá? Porque os 3 porquinhos, né? Então veio o vento e destruiu a casa do primeiro porquinho, e assim foi, a chuva, tal. Aqui fala da estrutura, tá? Que vem a partir desse espaço de equilíbrio, de operar com uma confiança maior na sua espiritualidade, tá? Com seus eu superiores, principalmente o feminino divino, tá? Seu bem-amado anjo de guarda, ou com mentor espiritual específico. Vai ser todo um espaço de alinhamento aqui necessário com a espiritualidade maior, para que você crie, ou para que você vença as crenças de que não pode, de insuficiência, de escassez, para que acesse dons,
para que acesse maiores poderes criativos, aqui fala. Tá? E aqui também para que supere bloqueios e situações que são a causa que a sua energia seja drenada, tá? Em questões aqui da energia ser drenada constantemente. Tem um espaço de renascimento aqui. E tudo aquilo que você puder trabalhar para que a sua criança se sinta protegida e amada. Se oferecer isso, seus eus do futuro, seus eus multidimensionais, os seres de luz também pode trazer o amor e a proteção e a satisfação que você necessita, tá? Porque existe muito essa necessidade de conexão multidimensional, tá? Para sair da crença da separação aqui, do isolamento, tá? Aqui fala de bloqueios, mas que vem muito a partir das crenças ainda, que não estão alinhadas com o novo espaço vibracional. Tem todo um centro de liberação aqui, mas que necessita necessariamente passar por ressignificar questões do passado, transformar emoções do passado, se libertar de experiências do passado, dessas de outras vidas. É a cura emocional aqui que precisa ser trabalhada e que vem muito das emoções da criança interna que está promovendo bloqueio ou das suas questões de infância, tá? Todo o espaço que a criança foi calada, reprimida, que as emoções foram, as lágrimas foram sufocadas, aparece muito isso. Que a criança não foi ouvida. E é todo esse movimento para você conseguir, como se fosse soltar sua criança, soltar a voz da sua criança, tá? Existe muita repressão, existiu muita repressão na infância, tá? São emoções que necessitam ser liberadas, esse trabalho de perdão, auto-perdão, compaixão, todo espaço de abandono aqui, praticado ou suportado, tá? Precisa trabalhar muito a meditação, a liberação de questões que envolveram, né, que envolve a questão de sexualidade aqui, e aquilo que você absorveu na barriga da mãe, tá? Tem muita questão aqui relacionada ao cordão umbilical, aquilo que foi absorvido, o espaço de densidade, de raiva, de medo, de ira, de tudo, de orgulho, de desespero, das questões negativas que a mãe passou. Então, existe todo um contexto, uma necessidade de liberação emocional que a Mestra Pérola pode te ajudar, cura da criança, cura galáctica da criança interior também, para que você possa navegar para outras águas, tá? E aqui vem muito da libertação de padrões e de questões kármicas relacionadas à linhagem paterna, no espaço negativo aqui, tá? E que bloqueia suas emoções, bloqueia o espaço de manifestação e de criação e faz com que os medos de infância ou que ainda vivenciem os padrões de infância relacionados ao medo, escassez, abandono, rejeição, tá? E não acesse um espaço de um potencial maior de bênçãos. Então, Mãe Maria pode te ajudar a curar seu coração e a manifestar o melhor que você pode ser. Netuno, tem a liberação emocional, Netuno Lunara, mas haverá ajuda da sua própria espiritualidade maior para você conseguir ter, aqui fala de uma liberação mesmo, conseguir realmente se movimentar noutra direção, que signifique tanto acessar a mágica divina como acessar a liberação de padrões kármicos ou de obstáculos para superação de bloqueios, tá? Que vem a partir dessa criança mágica. Utilizar essa força para tanto a cura com relação ao feminino e divino, quanto a criação de coisas novas, manifestação de coisas novas, tá? Do movimento mesmo. Tem muito essa questão do movimento, avançar, tá? Na direção dos sonhos, na manifestação dos sonhos. Muitas mensagens virão a partir do contexto de sonhos, tá? Tem muitos medos relacionados à questão de infância, questão de relacionamentos kármicos, tá? Muita questão da separação tá forte aqui, o abandono, a rejeição, tá? Então, é um espaço de liberdade, que é a criança interna, que aí se olhar para a sombra, integrar a sombra, vai te permitir
Esse reconhecimento, fala muito da necessidade de reconhecimento de espaço, de rejeição, abandono, insuficiência, escassez. Todo o centro também de cobrança excessiva, crueldade, bloqueio emocional, quando você não pode chorar, se expressar. Aqui é os traumas de infância e aquilo que você absorveu na barriga da mãe, que precisa de liberação. Mas alguma ideia nova, algum espaço novo, algo vai se movimentar para que você consiga superar o perigo e os medos, aquilo que está oculto no seu inconsciente, que está trazendo bloqueio. E é o feminino divino que te ajuda a superar tudo isso. As criações negativas aqui também, que vem a partir desse centro, em direção de um movimento, de uma criação que pode ser demorada, mas ela vem em bases muito mais seguras e estáveis. Gratidão. Segunda opção. Drusa de ametista. Um novo caminho, a partir do centro da devoção. Sexto raio, Mestre Ruvena, Maria Madalena, Mestre Nada, Uriel e Dona Graça, o raio da devoção. Que a oração tem o poder de tocar o coração de Deus e movimentar. Fala da criação de milagres, aqui a partir do espaço de oração, de devoção, de despertar para o poder divino mesmo, tá? Para o auxílio divino, a palavra é essa, auxílio. Mesmo que você não consiga sozinho, o universo consegue. E ele tem meios de prover aquilo que você necessita, trabalhar muito com o Pele e Virgo, tá? Tem espaço de criação maior aqui, de satisfação emocional, de abertura de caminhos, né? De movimentação a partir do amor incondicional, de realização emocional, a palavra é essa, de realização no amor, de superar os obstáculos para que seus desejos se realizem, tá? Então aqui tem um movimento muito bom. Aqui superar questões de infância relacionadas ao pai, principalmente. Algum contexto de abusividade em algum nível, mesmo que seja verbal. Ou a forma que ele tratava a mãe. Tem uma questão aqui relacionada a isso. Questão de manipulação, eventualmente, suportada ou praticada. Tá? Os medos de infância também. Mas tem um despertar para ajuda, para ser conduzido para um novo caminho, para novos potenciais, para as novas conexões, tá? E vem a partir desse centro da oração pura e sincera, da conexão com o divino, com o sagrado, com as conexões estelares, tá? Existe todo um centro de crenças aqui, não posso, não consigo, não dou conta. Existe muito poder de manifestação e realização, muito amor incondicional aqui nessa opção. Mas é como se você precisasse despertar para algum nível da sua própria capacidade de superar questões que envolvem karma. São relacionadas à infância, criança mágica, mas já vem das outras vidas, tá? Aqui, superar algum nível de dor e sofrimento, alguma dificuldade de trabalhar com o outro, de ter trocas genuínas, algum espaço de intolerância, ou dificuldade de atrair as pessoas certas para trabalhar com você, enfim. Tem um centro de bloqueio emocional aqui, tá? Aqui tem um despertar mais profundo para o poder de realizar sonhos, tá? E que a sua própria eu superior, sua própria divina presença, sua própria criança mágica te leva. É como se as coisas pudessem se tornar fáceis de repente, quando tudo sempre foi muito difícil, tá? Isso aqui é como se estivesse distante dos sonhos. Ou aquela criança que não conseguiu realizar sonhos, ou que não podia ter nada.
inclusive o amor. Então, vem todas essas questões de despertar para parceria, para o amor divino, para o amor sagrado, finalizar ciclo kármico na roda de Sansara, onde manifestou relações genuínas, tá? Um espaço aqui de um feminino divino curado, tá? De alinhamento com o Santo Cristo pessoal, com o Cristo cósmico. Existe muito medo, muito ataque espiritual nessa opção. Aprender com o que você vivencia, aprender lições ou buscar mais conhecimento para superar questões que envolvem inclusive ataque espiritual, trabalhar muito com quebra de magia. Aqui eu super recomendo o curso 72 Nomes de Deus para poder trabalhar com essa tecnologia espiritual, porque tem questões espirituais que até a criança suportou. Tem muita energia de ataques espirituais aqui e isso faz com que tenha vulnerabilidade no sistema. Carrega algumas crenças, alguns traumas de infância relacionados a ataques espirituais ou medos de escassez, tá? Muitas questões relacionadas à escassez também, tá? Medo ou insuficiência, medo de não ter o suficiente, medo de não ser amado, medo de ficar sozinho, medo de abandono, medo de rejeição. Tem muito medo, muito bloqueio no chakra base aqui, que pode ser trabalhado, tá? Com cura. Muita proteção do bem-amado Cristo Miguel, tem energias positivas para manifestação, mas é preciso ir para um centro de equilíbrio interno, trabalhar muito com a Rafael para cura, para manifestação, usar o intelecto no superior aqui, trabalhar bastante a questão do pensamento, tá? Que a cura que Rafael, Arcanjo Rafael pode trazer no sentido de poder da criação, usar bem o poder da criação, fala isso, tá? Alguns têm um propósito de curador na Terra, veio com esse propósito de trabalhar com cura espiritual, cura multidimensional, motivo pelo qual sofre muito ataque espiritual desde a infância, muita mediunidade. Como é que eu desenvolvi isso? Trabalhando com os anjos, trabalhando com as estruturas galácticas, sob o comando e os auspícios do meu amado Cristo Miguel, né? Todo aquele que tem um grande propósito precisa de mais proteção, tá? Algum sonho pode ser realizado a partir de você superar algum medo, tá? Alguma resistência tá encarnado, algum espaço no aterramento, tá? Então aqui existe algo, algum dom espiritual, algo que você vai alcançar, algum desejo realizado, tá? Existe alguma coisa para acontecer, 17 dias, 17 semanas, 17 meses. Tem muita essa energia aqui de algumas manifestações mágicas, tá? Tem muita essa conexão com o feminino divino, a ministra divina. Então, são pessoas que vieram para se desenvolver espiritualmente no nível maior e para colocar o espiritual acima de todas as coisas. Tá? E é como se a sua criança soubesse o caminho de casa, o caminho do seu propósito, o caminho muito mais que você, e é por isso que precisa trabalhar alinhado com ela. Tem algo que vai fazer seu coração cantar, tem um presente aí dos céus. Para alguns, algo que vai se revelar. Em alguns níveis o amor vai se revelar para você, pode ser um encontro com uma pessoa, pode ser um novo nível de relacionamento, pode ser uma ajuda que você precisa, tá? Aqueles que precisam de ajuda para manifestar, peça para a mestra Rovena, tá? Mas eu preciso estabelecer outra conexão com Gaia, muita resistência está encarnado. Tem um novo início aqui, que a própria criança vai te levar, mas tem essa questão de trabalhar tanto o bloqueio emocional quanto a resistência de estar encarnado, tá? Conexão com Gaia, limpeza do chakra base, aterramento. É necessário porque é como se em alguns níveis você ficasse voando e não conseguisse criar a estrutura que necessita no planeta, tá? Mas tem boas energias aqui. Aqui fala da realização de algum desejo de infância que eventualmente você não pôde. Alguma coisa vai acontecer nesse sentido e você vai entender que é o desejo da sua criança interna que foi realizado e que era necessário. Ou para alguns, todo o espaço de fluidez que você precisa depende disso, de realizar um sonho da sua criança interna, tá? Alguma questão de infância que você não pode ter, seja uma boneca, não é uma coisa nada... Tem um espaço aqui, tá? De criação. É como se
ou ouvir sua criança, ou permitir que ela se expresse, tá? Todo um espaço de ruptura aqui, de todo o centro de repressão da criança interna em algum nível. Como se ela não fosse prioridade. Então, em alguns níveis de infância que você não se entendeu. Tem algum presente de Natal aqui. Alguma questão que pode ser trazida pelo Sanat Kumara, pelos mestres. Ou que a sua própria criança sinta como um desejo realizado. E que isso vai te colocar mais perto do seu próprio poder, tá? Vai trazer um novo sentido aqui. Uma nova estrutura. Uma cura. Coisas que você não podia ter, que a sua mãe não pôde te dar, ou que a sua mãe dizia que era muito caro. Tá? Presente de Natal que você não recebeu, tem isso aqui. Então, se permitir satisfazer algum desejo da sua criança interna, tá? Que a mágica vai ser desbloqueada na tua vida. Um poder de criação e de manifestação maior. Para alguns, a espiritualidade que vai trazer algo, um presente para você. Gratidão. Cura da criança interior. Terceira opção, maçã vermelha. Mother Soul, eu te amo, eu te adoro. Você precisa trabalhar muito a proteção espiritual, estabelecer um espaço de poder, tá? E de equilíbrio. Entre polaridades, questões de energia, de trabalhar a meditação, trabalhar com os cristais, enfim. Tem algum conhecimento que você precisa acessar, seja um curso, seja um livro. Aqui você precisa aprender, eu vejo como se fosse um manual, aprender como operar. Tá? Aqui fala muito de se aprender a sustentar a vibração também. Tem um espaço de prosperidade, abundância, de realização, satisfação emocional. Tá? Mas aqui precisa trabalhar muito com as frequências, ou com a linguagem da luz, com a música. Você tem todo um centro aqui de sintonia com a vibração superior. Trabalhar muito com o Sandalphon, para ele te ajudar no aterramento. Né? Sandalphon é a nossa alma gêmea que caminha conosco sobre a terra e sobre a água, para nos ajudar. Tá? Aqui tem um espaço de limitação a ser superado. A Cinderela sofre, né? Ela sofreu com a madrasta, ela sofreu muito, e apesar disso, ela realizou sonhos, né? E o sofrimento, ele trouxe firmeza de caráter. Então, todo espaço de sofrimento que você esteja passando, ou vai passar, ou já passou, vai lhe trazer firmeza de caráter, vai lhe trazer... Não quer dizer que seu sonho não seja realizado, e sim que a dificuldade, ela vem por uma... estrategicamente, ela está colocada ali para que você cresça em algum nível, tá? Supere determinados estágios. Aqui é o exercício da superação dos obstáculos, tá? Resiliência, né? Trabalhar a questão da satisfação emocional, da abertura emocional. Fala da chegada de alguma experiência, pessoa, situação que lhe traga algum espaço de satisfação emocional, algo trazido pelo espírito, tá? Então, um centro de ajuda externa para alguns. Para alguns, a questão material, tem ajuda externa, que a própria espiritualidade vai prover, tá? Seja um contrato, seja trabalho, seja alguma espécie de ajuda. Então, é colocar essa criança a serviço da luz, tá? De ressignificar as histórias, exatamente. De não entrar no ego e no sentido de ficar se lamentando, ficar preso em algum nível de dor ou de sofrimento, ou de dificuldade ou de limitação. E sim, poder de criação. Tem algo que o Arcanjo Miguel vai fazer por você. Mestre Rovena, tem muita energia aqui do feminino primordial, do masculino primordial, tá? Tem algo que o Cristo Miguel, a tribo do Cristo aqui, tem algo que, algum desejo será realizado pelo meu amado Cristo Miguel, que lindo. Então aqui é um centro também de transcendência, de limitação mental, tá? Todo o espaço de autossabotagem, culpa não merecimento, que fala de ansiedades, muita ansiedade.
tá? Um centro de criação também, a partir de um espaço superior, trabalhar bastante com Lei Virgo, criação de matéria, ideias novas. Aqui pode vir intuições, tá? Você pode ser intuído a fazer algo que pode significar a sua liberdade financeira para alguns, ou que tem a ver com um espaço de realização maior, tá? Fala muito de manifestação de desejos, do poder da criação superior, do auxílio da espiritualidade maior, para você alcançar objetivos e ir para um novo centro existencial, tá? E também nessa retomada do próprio poder, encontrar o próprio poder, vencer medos, carências, escassez, rejeição e abandono, tá? Aqui tem um espaço de libertação muito grande, de realização, de transformação, tá? Aqui fala muito desse encontrar o potencial dentro de si, o potencial da criação, da manifestação, abertura de portais positivos, tá? De despertar para um espaço de vibração além do medo, da resistência, da escassez, do abandono, tá? Em algum nível. Mas aqui tem muita realização de algum desejo mágico, tá? Que o bem-amado Cristo Miguel pode trazer, ou a Mestre Rovena. Tem um espaço de desbloqueio emocional aqui. Tem um centro de confusão mental ou de caminhos que não sejam tão claros, eventualmente, que você pode superar. Tá? Que fala de proteção na quarta dimensão. Algo vai fazer seu coração cantar de alegria. Espaço de reunião com a sua família de alma encarnada ou com a sua família de alma cósmica. Todo um centro aqui de muita alegria, tá? Cuidado com as tentações, fala isso. Cuidado com desperdiçar oportunidades também. Tem todo um espaço de abertura de caminhos muito grande. Todo um centro de realização aqui, que é a espiritualidade que vai te trazer. Um espaço de proteção, de reconhecimento, de novas oportunidades, tá? Ou de abertura mesmo, de portais, de comunicação divina, tá? Para que você possa ir para um espaço melhor. Ah, Mãe Maria, tá? Tem bem um contexto aqui de superação de um deserto aí, de receber as bênçãos divinas, proteção do feminino divino, um espaço de criação, empoderamento, perdão divino, redenção, tá? Todo esse centro de lealdade da própria espiritualidade, ou de encontrar pessoas assim. Aqui tem muito uma energia de você ser levado além do que você jamais foi e que você jamais iria, segundo a sua própria capacidade, pela espiritualidade. São pessoas que têm mérito espiritual, tá? E aqui tomar cuidado com seus próprios erros negativados e aspectos negativos da sua personalidade que te puxe para um espaço inferior de consciência, tá? E aí trabalhar o bloqueio emocional em alguns níveis, tá? Pelas lágrimas que você nunca permitiu chorar, ou que não foi possível, tá? Tem muita influência de eu negativado no sentido de, ou de atrair algum espaço negativo por conta de bloqueio emocional, mas tem muita proteção espiritual aqui, muito mérito espiritual, que isso é difícil ter, para ser sincero. E isso que é o bom. Aqui uma jornada mais protegida. Que fala do despertar muito seja de dons mediúnicos, psíquicos, seja do poder de criatividade, tá? Seja de uma nova forma de se ver, seja da própria sensualidade, sexualidade, tá? Todo esse espaço de apaixonado, tá? Tem muita energia apaixonada aqui, de transformação aqui, de cenários, tá? Também fala da proteção espiritual para você se direcionar para novos centros, tá? Todo centro de alinhamento aqui. Ó. Seja com a sua família cósmica, seja com a sua chama gêmea, seja com a sua equipe espiritual, seja com a sua família humana encarnada. Tem aqui muito aumento de poder, de potencialidade, seja manifestação de amor aqui.
seja conexão afetiva, seja um novo espaço de relacionamento. E que vem muito a partir de um centro de... É um trabalho delicado que você vem fazendo e que vai trazer resultados. E que sim, falta, né, desbloqueio emocional em algum nível, limpeza kármica com relação a alguns relacionamentos kármicos, mas você vai receber algo, um dom, um presente, a revelação do seu verdadeiro valor, ou algum espaço de manifestação aqui que vem a partir do masculino divino e do feminino divino. Da lealdade da sua família cósmica, da lealdade da sua estrutura espiritual. Uau, gratidão. Quarta, não menos importante, opção, que é a corujinha. Amado, eu sou, te amo, te adoro. Nasce uma estrela no horizonte da sua vida. É como se chegasse uma nova manhã, tá? Aqui você vai receber a ajuda que você precisa para sair do umbral, para alguns, de algum espaço de limitação. Aqui alguma consciência necessária, tá? Para despertar de um sono ou de um sonho, que às vezes é um pesadelo, né? Dependendo da experiência que a gente esteja manifestando, né? Trabalha muito com a música aqui. Algum sonho será realizado também. Tem todo um espaço de realização de sonho, realização de algum desejo, tá? Tem uma nova perspectiva aqui sobre o que é importante, tá? Certo? Superação de obstáculos para a criação de uma nova estrutura, tá? Aqui tem muita liberação de crenças e padrões adquiridos da sua parentalidade humana. Uma ressignificação. Uma nova forma de lidar com o poder, de lidar com o amor, de lidar com o que é importante, uma ressignificação da crença sobre o que de fato é importante, ou do seu próprio valor mesmo, da sua própria capacidade, tá? Que eventualmente você não conseguia antes. Ver a sua própria capacidade, se sentir capaz, tá? Tem muito isso aqui. Então, aqui tem todo um aprendizado, que ele não é fácil, não é simples, não é dolor, mas que você vai conseguir perceber determinada coisa, detalhes importantes que vão finalizar um grande processo, tá? Tem todo um espaço de criação aqui que é limitado pela criança bloqueada, tá? A criança que não tem referência do que é criar a partir de um centro de liberdade. Aqui é esse trabalho da superação, ou de você observar onde existe ainda bloqueio na sua criança, que foi muito reprimida, tá? Existem muitos medos inconscientes aqui, tem questões de sombra, tem questões que envolvem o karma familiar, que eventualmente você veio pagar. Superar, trabalhar pacto, contrato, situação que não estava bem maior, porque está muito vinculado ao sofrimento, ao pagamento de dívida kármica do sistema familiar, ao pagamento de dívida kármica da humanidade. Tem que rir para não chorar, né? E aqui tem muitas questões, por conta de insuficiência, medo, falta do valor pessoal, tem que fazer muito para poder receber pouco, não merece, por isso tem que se esforçar demais, sacrifício, tá? Crenças relacionadas ao sacrifício, então pode ter manifestado realidades muito difíceis desde a infância, por conta disso, então tá na hora do seu coração cantar livre para uma nova consciência do que é estar em Gaia, ou de qual é o seu verdadeiro papel em Gaia, né, nesse planeta Chã, Terra, Urântia, tá? Aqui tem um espaço de cura emocional que é necessário, cura de medos, medo de perseguição, medo de abandono, medo de rejeição, medo de críticas, tá? Tem muito medo aqui. Muitas questões que envolvem ataques espirituais, tá? Trabalhar muito com Elmória e Arcanjo Miguel nesse momento. Aqui tem um espaço da cura. Do lado esquerdo vem muita questão do masculino, né? Do lado masculino da família, do seu próprio masculino divino, da sua relação com o masculino. Algum trauma muito importante de infância, algum medo muito grande que você passou. Seja algum ataque espiritual na quarta dimensão, seja nessa mesmo, que vai precisar ser trabalhado um pouco mais, porque está servindo como obstáculo. Tem uma quebra de confiança muito grande que foi
perpetrada por conta de alguma situação de muito medo, de alguma falha no dever de cuidado, seja, né, da própria espiritualidade, que você entende assim, seja da sua família, tá? Então, ó, faltou proteção. Trabalhar muito proteção espiritual e alimento com o Arcanjo Miguel, tá? Porque aqueles que fazem parte da tribo do Cristo são atacados de forma cruel, né? Então aqui tem todo um espaço aqui de ansiedade, de medo, de culpa, que pode ser superado, tá? E que você pode ter a ajuda da espiritualidade, e se sentir protegido e amado, e que é seguro estar aqui, tá? Acho muito... Despertar de um sonho do medo. Acho muito medo aqui, num espaço inconsciente, por óbvio, tá? Muito bloqueio no chakra base elemental, cheirado de medo ainda, medo e culpa, tá? E que envolveu situações com o pai ou com o masculino, ok? Seja de falta de confiança, falta de equilíbrio, falta de dever de cuidado, omissão em algum nível, tá? Atitudes que eventualmente o pai pode ter tido que você tenha considerado que era uma traição, a sua mãe e tudo mais. Honrar o sistema aqui em algum nível, honrar a mãe, honrar o feminino, algum espaço de limitação do feminino, tá? São algumas máscaras que ainda preciso tirar, algumas mentiras que se conta e tem a ver com a falta de proteção, falta de amor, tá? Falta de garantias, de segurança. Então, em algum nível você se sente muito vulnerável, tem muito medo de estar no planeta, tá? Então, aqui tem um espaço de canalização, seja Fitanato Kumara, seja Cristo Miguel, tá? Aqui até um desejo concedido pode te levar para isso. Peça em rituais, peça e receberás, tá? Pede para a espiritualidade conceder esse espaço de segurança, de transformação, de cura. Todo medo, transmutação, tudo elemental tirado de medo, raiva, culpa, vergonha, tá? Que aqui tem algo que envolve até a recuperação do próprio valor pessoal, que foi maculado em algum nível por conta de alguma experiência traumática de infância. Que às vezes pode até ser em sonho mesmo. Mas aqui são situações mais fortes, provavelmente são na terceira dimensão mesmo. Para alguns envolve quebrar maldição, tá? Preferida pelo pai ou pelo irmão mais velho. Enfim, ou por um avô. Tem questões aqui delicadas com o masculino. Também tem a energia do feminino sendo drenada por conta das lealdades familiares. Questões de resgates que são necessários serem feitos do sistema familiar. Para alguns é resgate dos bebês abortados. A coleguinha Kátia Souza trabalha lindamente. Encaminhamento. Para outros é quebra de pacto contra a associação com o cérebro maior de submissão, escravidão, servidão. Tá? Do feminino, mesmo que você seja homem. Para outros é o espaço de quebra de magia, quebra de pacto seja com Lilith, seja com Hecate, seja com Ishtar, seja com Iemanjá. Tá? Para outros é esse trabalho de traumas que você viveu na barriga da mãe. Traumas de, né, da concepção, que a cura galáctica interdimensional à distância trabalha com a Sagrada Concepção. Limpeza, tá? Limpeza de memórias do cordão umbilical, desse espaço de quando você está sendo gerado, tá? Você assimilou do seu sistema que rouba a sua vitalidade, roubo de energia, drena energia, mas que é como se essa sua energia escoasse rala abaixo, sendo drenada pelo feminino da sua família, tá? Pela ancestralidade, por conta de tudo que já passaram. E aí precisa trabalhar muito quebra de magia, tá? Questões relacionadas ao perdão, auto-perdão, questões de abandono muito profundo. Ressignificar a experiência de abandono, medo de abandono, insuficiência, tá? Cura emocional, espaço de ser ouvido, amado, protegido, que inconscientemente não tem memória disso. Perdoar,
seja o pai ou a mãe, seja os dois, seja o avô, tem muito essa questão do perdão do sistema familiar. Trabalhar questões que envolvem raiva, ódio do próprio sistema familiar. E todo espaço de repressão, submissão, escravidão, servidão em algum nível. Que o feminino carrega, principalmente, tá? Ressignificar as memórias, os padrões kármicos familiares, tá? Quebra de padrão kármico familiar. Porque isso te aprisiona em algum nível. Já a ser trabalhado em muitas vidas aqui. Existe muito pacto de escravidão, servidão, submissão, inclusive sexual, fidelidade, casamento. Purificação emocional aqui, o espaço de proteção. Trabalhar muito com o ancoramento da Merkaba, de proteção pessoal, Merkana. Ancoramento do corpo de luz, ativação da rede de cristal de luz, sintonização com as linhas de lei. Que é o espaço de que não houve proteção mesmo. Ressignificar as experiências onde você não foi protegido, não foi amado, não houve falha no dever de cuidado, e que você passou algum medo muito intenso, tem uma questão de algum medo muito intenso de infância, e que houve falha do dever de cuidado do genitor, ou da própria espiritualidade, ou daquilo que você entendeu como, né? A criança ela vai perceber. Existe um espaço de abandono muito profundo ainda, mesmo que você já tenha trabalhado muito cura. Muita magia, trabalhar quebra de magia, por quê? Abuso de magia, né? Retorno kármico que implica você receber constantemente magia dos portais. Significa que alguém está fazendo magia para você? Necessariamente não. Significa que há portais abertos que acaba recebendo porque tem questões não curadas, tá? Lá atrás, em outras vidas, abusou da magia. Então, nessa vida, leva a pau. Em todas as vidas até resolver. Teu aprendizado kármico, tchau, queridos, tá? Tem muita questão de resgate aqui, que é necessário, relacionado ao masculino, aos excluídos da família ainda, tá? Para alguns, a escravidão, ancestralidade que experienciou a escravidão de alguma forma, todo centro de violência sexual também, todo espaço de purificação da energia sexual, abuso da energia sexual praticado e suportado, ou aquele que veio limpar isso. Então, para alguns podem ter manifestado na infância situações onde houve algum nível de abuso sexual também. Tem questão de abuso aqui, seja pelo pai, pelo avô, por algum adulto, tio. Então é um espaço aqui de purificação emocional mesmo, de liberdade a ser alcançado, felicidade e contentamento, a partir, seja da purificação emocional, cura emocional, que vem muito que chamamos da luz, Palas Atena e a Mestra Pérola, Caia, chamam Caia, seja que existe um nível muito mais profundo de cura da criança exterior, para que você de fato consiga ser feliz, livre e feliz, tá? Purificação emocional aqui, realização, tá? Emocional. Esse centro de conseguir sentir no nível muito profundo que é seguro estar vivo nesse planeta, é seguro amar, é seguro ter relações, é seguro confiar nas pessoas. Muito problema de confiança ainda, tá? Um espaço de reconexão com o feminino divino, para alguns implica superar um relacionamento kármico, mesmo que você não esteja com a pessoa, você ainda não conseguiu superar no nível, ou tem coisas que necessitam limpar ali ainda, de pactos e contratos. Fala para buscar mais informações com a espiritualidade, seja leitura, seja espaço de revelação, tá? Que existe muita lealdade da sua ancestralidade espiritual aqui, cósmica, que não está muito questão humana, não. Muita conexão telepática, muita conexão com chama gêmea já, para quem ainda não está conectado com a chama. Tá? Mas tem umas questões aqui que muita conexão com a família de alma, seja encarnado ou não. Mas tem umas questões emocionais que ainda você vai precisar ressignificar. Que você pode pedir ajuda. Aqui, desbloqueio da terceira visão. Tem questões aqui que você ainda não sabe. Ou que é preciso trabalhar retirada de chip de implante. Ou espaço de ressignificação das crenças mesmo. Sobre o seu não merecimento, sobre o seu próprio valor.
sobre quem de fato você é, tá? Tem um espaço de uma visão distorcida de si mesmo. Também se abra para receber, porque aqui tem um presente para dar em equilíbrio, tá? Aqui tem um presente da espiritualidade, tem uma finalização de tempos difíceis aqui, ou de relacionamentos restritivos, ou de um espaço de aprisionamento em algum nível, tá? Tem algum resgate importante se processando, ou que a espiritualidade vai criar condições para você acessar em breve, tá? E que tem a ver com algum relacionamento kármico aqui, com alguém que fez parte do, né, que foi um relacionamento e que já fazia parte do seu sistema familiar, principalmente da linhagem paterna, nas outras vidas, tá? Então aqui você precisa buscar mais conexão com a espiritualidade, mais informação, tá? Tem algum espaço de distorção nas mensagens que você recebe ainda, que pode ser resolvido, algum centro de sombra, alguma chave para o amor, ou para os relacionamentos, ou para a felicidade no amor, que pode ser acessada, tá? Então, alguma questão de sombra, alguma questão reprimida aí, oculta, que não é necessariamente negativa, às vezes até um potencial, mas algo que precisa ser curado, que vai fazer com que você atualize a sua forma de se ver, as suas crenças, tá? O que você vê, você consegue atualizar, resolver. E que está bloqueando a sua conexão com as pessoas, tá? Existe aqui um espaço de ajuste da energia que é necessário trabalhar. Nos chakras, de sintonia mesmo. Muita necessidade de proteção espiritual, porque são pessoas que... São os leões que foram criados como ovelhas. E aí já sofreram ataques espirituais como se já fossem leões e não filhotinhos, né? Bebês. Tá? Mas aqui tem algo maravilhoso. Aqui fala da medicina sagrada do oceano. Então, mestre pérola, mestre marinho, cura, tá? Pode te ajudar. E as escolhas aqui de vibrar no amor e tal. É que todo o espaço desse trabalho com... Seja o mestre Afra, seja a mestra pérola, seja o mestre marinho. Para te ajudar. Seja Netuno e Lunara. Nesse espaço de acessar aquilo que é maravilhoso e aquilo que é precioso. Aqui tem muito a ver com sua própria realização, satisfação emocional. Realização afetiva, capacidade de amar e ser amado, com equilíbrio, tá? A superação de contextos de vulnerabilidade, ou de dor, ou de limitações. Inclusive, nessa questão das relações em si, tem muita limitação para a conexão profunda com outra, confiança profunda. Que tem conexão que chama gêmea, tem um espaço aqui de conexão muito profunda no amor, ou com seu masculino divino, seu feminino divino. Então, um centro muito bom aqui de conexões mais profundas aqui. E de superar algum medo, algum bloqueio, tá? E que envolveu o masculino sagrado. Algum trauma. Tem uma ressignificação relacionada a um trauma. E algum espaço de crueldade que você viveu, seja nessa ou em outras vidas, que necessita de cura. E que a espiritualidade está abrindo caminho para que você acesse isso, ou acesse as ferramentas que te permitam, tá? Então, orientações irão nas leituras, ou na sua conexão direta com a espiritualidade, ou seja, trazido por algum mestre espiritual. Tá? Busca sabedoria nos oráculos, daquilo que você pode alcançar, ou que você pode resolver. Ou mesmo você desenvolver poderes divinatórios de conexão e de receber mensagens oraculares, tá? Então, espaço de liberdade aqui. Tem um centro também de integração de de alguma vida ou de alguns aspectos de rebeldia forte, de eus negativados, tá? Para trabalhar muito com sons de cura. Você vai conseguir trabalhar muito essa questão da revelação dessa sombra, que pode estar se referindo a algum eu negativado. Tem muita energia de o eu negativado da pá virada aqui, que causou já no universo, tá? E que tem a liberação de energias de raiva, medo, ódio, reprimida, vergonha, tá? Várias pessoas que estão assistindo essa leitura já sofreram abuso sexual, isso aqui tá claro pra mim, tá? Na infância. E eu lamento muito. Uma das coisas mais terríveis de se superar é todo o espaço de abuso, mesmo que não tenha havido o abuso físico propriamente. O abuso pode se dar em muitos níveis, né? Tem abuso aqui.
Tá? Tem questões também na quarta dimensão, que às vezes a criança é atacada e por uma energia. Muita coisa acontece na quarta dimensão e as pessoas não sabem, tá? Dimensão de sonhos. Aqui fala de prestar atenção, segredos, tá? De perigos. Então, muita necessidade de proteção espiritual, porque de fato você é marcado aí. Que é a sua real natureza, né? Quem você é de fato. Aqui é o retorno de Afrodite, o retorno do amor, tá? Tem o nascimento da deusa aqui, uma guiança, a energia da deusa. Aqui tem muito acessar o sagrado e acessar as chaves para o amor divino. Fala muito para não compartilhar muito, digamos, o seu amor ou aquilo que você vive, que guardar segredos, se proteger de inveja das energias externas, tá? Aqui tem uma nova consciência relacionada ao sacrifício que você vai alcançar e limites que eventualmente você consiga estabelecer na troca, enquanto você doa e tudo mais. Então, espaço de liberdade aqui. É como se você conseguisse se liberar de culpa que você carrega. E é uma culpa aqui que não é porque aquilo que você fez de fato e aquilo que você vivenciou. Geralmente as vítimas de abuso, elas se sentem muito culpadas, né? E às vezes elas são amaldiçoadas pela própria família, pelo próprio pai, enfim, acontece muita coisa. Então, aí carrega muito uma pecha, tá? De ter sido culpada. A criança, ela assume culpas muito profundas, né? Tudo é culpa dela, ela acha, né? Vou falar muito dessa liberação aqui. Da culpa. Mas tem questões aqui que envolvem a sombra mesmo. Vida negativada. Aqui, leitura de vida passada para quem escolheu essa opção é muito importante, porque aqui tem questões dos seus próprios eus negativados que fazem com que você vibre na culpa e que eventualmente você atrai alguma situação que haja uma perda, uma violência, uma questão, né, que você seja injustiçado em algum nível, mas por conta da culpa que você carrega. E aqui não são as questões de infância que onde você foi fofinho, e sim as questões que você foi dar pra virada lá, tá? E que atraiu, né, nessa vida, situações. Vivencia situações muito fortes relacionadas ao sacrifício também, tá? Ao excesso, né? Tem gente que merece sacrifício que você faz, tem sacrifício que vai te destruir. E aí o equilíbrio, saber qual é o sacrifício, até onde você pode ir com as pessoas, até onde vale a pena. Tem um desequilíbrio aqui que vem dessa culpa que carrega por conta das energias, daquilo que você fez no passado de mal, tá? E que vai precisar trazer para o centro de perdão, auto-perdão, Kuan-Yin, tá? Tem necessidade de Kuan-Yin, perdão, auto-perdão. Estabelecer limites, equilíbrios entre as polaridades, tá? Tem desequilíbrio aqui. E ainda, para você saber até onde você vai com relação às coisas, você trabalhar muito com a Sagrada Concepção, Cura Galáctica Interdimensional trabalha isso, para ressignificar memórias de infância. Palas Atena, questão da justiça divina. E muita proteção espiritual. São consciências que são muito atacadas. Mestra Pérola te ajuda. Nutrir sua criança mágica, trabalhar a cura da sua criança interna, para que você receba algo maravilhoso. Tem algo que é a sua criança que vai te trazer a partir de um centro de nutrição dela. E também Mestra Pérola te ajuda, tá, a manifestar algo, ok? Aqui é o caminho que a sua criança mostra para um espaço de autonomia, de prosperidade, de abundância, de realização, de felicidade e contentamento, tá? Mas que vem a partir desse centro de cura emocional. Aqui tem muito alinhamento com a divina presença, eu sou, tá? Seu santo Cristo pessoal, com o perdão divino, com a redenção no nível. Muitas questões relacionadas ao chakra sexual também, para limpeza, tá? Que é a purificação da energia sexual, que vem muito de questões que envolvem contratos pesados, escravidão e servidão sexual de outras vidas. E que faz com que atraia situações fortes ou vivencie questões fortes, tá? Tudo é um eterno agora e tudo é uma eterna repetição, né? Tote que fala. Quando eu conheci mundos, quando eu viajei para o futuro e para o passado, eu percebi que nada é novo. Ou seja, tudo se repete.
no nível maior ou menor. Aqui tem um novo início que precisa de uma cura emocional mais profunda para você acessar. Portais de abundância, como se você tivesse aprisionado em algum nível, sabe? Quando você vê uma sereia num tanque. Pode ter sido algum espaço que você ficou aprisionado na Atlântida também, por alguns, tá? Porque tem uma sereia aprisionada no Atlântida, num tanque, num lugar escuro. Tem uma prisão mesmo, tem barras de ferro, como se fosse um quadrado, um caixote dentro da água. A espaço de aprisionamento aqui que você já viveu, seja por algo que você fez de fato, né? Porque como tem eu negativado aqui no rolê. Então existe muito uma tendência a desperdiçar oportunidades ou não enxergar as oportunidades por causa dessa culpa que você carrega. Que é um espaço de equilíbrio e de compromisso para encontrar o caminho do meio, tá? Seja sair do excesso, seja sair do desequilíbrio, na verdade, seja o excesso, seja a falta, tá? Aqui é o espaço de perdão divino mesmo, de acessar, fala muito da liberação de algum trauma muito profundo e de liberar alguma culpa muito profundo, precisa trabalhar o perdão, o auto-perdão, perdão a alguém, a algo, tá? Questão de perdão muito forte. E aqui é como se você quisesse acertar o alvo e estivesse mirando em outra direção. Então, eventualmente, você está trabalhando sua cura em muitos níveis, mas você não está conseguindo êxito, porque tem uma questão muito mais profunda aqui. Vem muito vida Atlântida, tá? Para alguns pode ser Lemúria, mas vem Atlântida com muita força. Que é a raiz, é o ponto nodal, tá? E aí, da onde vem muita tristeza, muito bloqueio, muito sacrifício, muito trauma, muita dificuldade, a manifestação de situações bem desafiadoras, muita falta de proteção, tá? Muito orgulho, muita ira, muita raiva, muito ódio. Isso no espaço consciente a pessoa pode até não, mas a energia tá falando, o chakra carrega muito isso, daquilo que já passou. O mestre de cura, buscar nos símbolos. Os Chamãs da Luz que te ajuda aqui. Tem muita energia também de Arcanjo Rafael, tá? Mestre Larion, a Caia, Palas Atena. Realmente, aqui precisa trabalhar proteção espiritual, força, vigilância, poder e triunfo, a regeneração, a morte e o renascimento, questões da sua sombra. Algum eu negativado precisa de resgate, algum eu negativado é um portal onde vem muita energia negativa, muita magia sobre você, alguma culpa que você carrega de uma vida muito antiga também faz com que você atraia situações onde você é punido, sofre traumas, sofre perseguição, tá? E é o espaço de amor aqui, tá? De ressignificação disso, de proteção, de cura mais profundo, seja com a Rainha das Fadas, seja com a caridade, que é a caridade, cura de traumas, porque a sua assinatura energética traz isso, traz essa vulnerabilidade, essa fragilidade, então você vai manifestar, tá? Questão de assinatura energética, que muitas vezes manifestando situações fortes de trauma. Então, aqui vem muito também do seu próprio propósito, fez com que você manifestasse situações de muita dor e sofrimento. E aqui buscar o guia sábio para te levar para o caminho da ressignificação e da cura muito mais profundo aqui, da liderança. E cuidado com o caminho, porque sempre vai ter na encruzilhada da vida aquele que é o líder sábio e aquele que é o negativo, tá? Vou tomar cuidado. Então, buscar ficar conectado sempre com um guia que possua ideias nobres, porque sempre o negativo vai estar lá atrás chamando para outro espaço, tá? Sempre tem a tentação, sempre tem o perigo na jornada. Todo espaço de proteção espiritual, trabalhar com muita força. Tem muito ataque espiritual aqui. Ok? Mas aí tem a ver com seu propósito também, tem um espaço de culpa. E pactos e contratos você já traz de outras existências. E também um nível de dificuldade com o seu próprio propósito. Aqui tem muita dificuldade manifestada pelo propósito, pela sua missão nesse planeta. Não economizou na hora de aceitar o desafio, né? De uma missão além do... com um nível de dificuldade além
tradicional. Então é isso. Trabalhar muito com o bem-amado Cristo Miguel para te ajudar, né? Que todos são seres de luz crísticos, com curas, com espaço de alinhamento. Entender que tem algum eu negativado aí poderoso que precisa ser resgatado, curado. E que ataque espiritual vai ter mesmo, então o que fazer? Aí é o processo de regeneração, de cura, de trazendo clareza, de significação, que você se liberta da culpa que você carrega e que você para de perder e começa só a ganhar. Gratidão está feito.